Meu genro empurrou o prato dizendo que até o cachorro cozinhava melhor. Sou Zezé, 68 anos, ex-merendeira, morando na Baixada desde que isso aqui era mato. Eles riram da minha cara, mas mal sabiam a fome que iriam passar. O calor de Nova Iguaçu naquele começo de tarde estava de derreter os miolos. O ventilador de teto da cozinha girava cansado, fazendo um barulho de ferro velho a cada volta, mas não espantava o mormaço. Eu estava em pé desde as 5 da manhã. Meus joelhos já não são os mesmos de 30 anos atrás, quando eu passava o dia inteiro mexendo panelões de sopa para 400 crianças na escola municipal do bairro. Mas a gente que é mãe, a gente que é avó, tira força de onde não tem para ver a família bem alimentada. Eu morava com minha filha, Camila, e o marido dela, o Roberto, que todo mundo chamava de Beto. Vim morar com eles depois que fiquei viúva. Minha casa antiga, aquela que construí tijolo por tijolo com meu falecido marido, ficou grande demais, silenciosa demais. Camila insistiu. Disse que eu não podia ficar sozinha, que o Beto adoraria me ter por perto para ajudar com as coisas. A velha ilusão de que a gente vai ser amparada na velhice. A verdade é que, no minuto em que pisei naquela casa com minhas 2 malas, deixei de ser a dona Zezé e virei a empregada que não recebe salário. Naquela terça-feira, eu decidi fazer um agrado. Fui até a feira logo cedo. O dinheiro que o Beto deixava para a mistura era sempre contado. Um dinheiro suado e entregue com má vontade, como se eu estivesse pedindo esmola. Caminhei 20 minutos a mais para chegar na barraca do seu Djalma, porque lá o tomate estava mais barato, e eu conseguiria comprar um pedaço de acém para fazer uma carne de panela. Carne de panela com batatas, daquelas que desmancham na boca, com um caldo grosso e escuro, cheio de cebola e cheiro verde. Era o prato preferido da minha filha quando ela era criança. Passei a manhã inteira picando alho, chorando com a cebola, limpando a carne com o maior cuidado. O cheiro do refogado tomou conta da casa inteira. Enquanto a panela de pressão chiava no fogão, eu lavei o quintal, passei pano na sala, tirei o pó dos móveis. Meu rádio de pilha, companheiro antigo, tocava baixinho em cima da geladeira. Fui até o filtro de barro, bebi um copo de água fresca para aliviar a secura na garganta e comecei a fazer o arroz. Um arroz branquinho, soltinho, refogado no alho do jeito que aprendi com minha mãe. Eu cozinhava com amor. Para mim, a comida nunca foi só um jeito de encher a barriga. Comida é respeito. Comida é dizer que você se importa com quem vai sentar na mesa. Mas, pelo visto, respeito era uma palavra que o meu genro não conhecia. O relógio marcava 12:30 quando a porta da frente bateu com força. Era o Beto chegando para o almoço. Ele trabalhava numa concessionária de carros usados ali perto e sempre vinha comer em casa. Minha filha, que trabalhava meio período numa farmácia, já tinha chegado e estava no sofá, mexendo no celular. O Beto entrou na cozinha sem me dar um bom dia. Jogou a chave do carro em cima da mesa com força, fazendo um barulho seco que me assustou. Ele era um homem grande, de voz grossa e paciência curta. Sempre andava com a cara amarrada, como se o mundo inteiro devesse alguma coisa a ele. "Tá pronto isso aí, dona Zezé?" ele perguntou, puxando a cadeira e sentando de qualquer jeito, já com a mão no celular. Nem lavou as mãos. "Tá sim, Beto. Só estava esperando você chegar para destampar a panela", respondi, tentando manter a voz doce, engolindo o cansaço. Coloquei as travessas na mesa. O vapor da carne de panela subiu, cheirando a tempero caseiro, a comida de mãe. Coloquei o arroz, o feijão que eu tinha engrossado o caldo com folha de louro e uma salada de tomate com cebola. Camila sentou do lado dele, ainda com os olhos grudados na tela do aparelho. Eu fiquei em pé, encostada na pia, limpando as mãos no meu pano de prato encardido. O costume de merendeira não me deixava sentar antes que todo mundo estivesse servido. Fiquei olhando, esperando aquele momento de paz que é ver a família comendo o que você preparou com tanto sacrifício. Beto pegou a escumadeira de qualquer jeito. Jogou uma montanha de arroz no prato, uma concha de feijão derramando pelas bordas e pescou os maiores pedaços de carne, deixando só as batatas e o caldo para a mulher. Camila não falou nada, apenas pegou o que sobrou. Ele encheu o garfo e colocou na boca. Mastigou uma vez, 2 vezes. De repente, a cara dele se retorceu num nojo que eu nunca vou esquecer.
Ele cuspiu o pedaço de carne de volta no prato, fazendo um som de desprezo que ecoou pela cozinha inteira. Mas que porcaria é essa? Ele esbravejou, a voz alta, agressiva. Meu coração deu um pulo no peito. Dei um passo para frente sem entender. O que foi, Beto? A carne tá dura? Eu deixei na pressão o tempo certinho. Tentei explicar, minhas mãos tremendo um pouco no pano de prato. Ele não me deixou terminar. Com um movimento brusco e violento, ele empurrou o prato de vidro temperado pela mesa. O prato deslizou. O caldo da carne derramou no forro de plástico da mesa, manchando tudo de marrom. O prato só não caiu no chão, porque bateu na jarra de suco. "Essa comida tá horrível, dona!" Ele gritou, apontando o dedo grosso na minha direção. Carne dura, sem gosto, feijão aguado, todo dia a mesma lavagem. Sinceramente, até meu cachorro cozinha melhor que a senhora. Se é para comer lixo, eu compro marmita na esquina. As palavras bateram no meu peito como um soco. Até meu cachorro cozinha melhor. Eu, que passei 3 décadas alimentando criança pobre, que só tinha a merenda da escola como refeição no dia. Eu, que contei moedas naquela manhã para comprar o acém. O sangue subiu para o meu rosto, não de raiva imediata, mas de uma vergonha profunda. Uma humilhação que queima a pele. Olhei para o prato empurrado. Olhei para a toalha suja. E então, num instinto de desespero, olhei para a minha filha, Camila. O sangue do meu sangue. A menina que eu criei sozinha trabalhando em 2 turnos depois que o pai morreu. Eu esperei que ela dissesse algo. Esperei que ela levantasse, que mandasse o marido respeitar a mãe dela. Esperei que ela dissesse que a comida estava boa, que ele estava sendo injusto. Mas a Camila olhou para o prato do marido, depois olhou para mim. E em vez de me defender, ela deu uma risadinha. Foi um riso curto, um som anasalado de quem acha graça da humilhação alheia. Ela cobriu a boca com a mão, tentando disfarçar, mas os olhos dela brilhavam de deboche. "Ah, mãe, o Beto tem razão. Hoje a senhora errou a mão, né? Tá meio sem sal mesmo", ela disse, com a voz mansa, querendo agradar o macho que pagava a conta de luz da casa. Aquele riso me quebrou ao meio. Não foi o genro que me destruiu naquele momento. O genro era um estranho, um homem mal educado que eu aturava por tabela. Mas a minha filha... A risada dela foi o som mais doloroso que já ouvi nos meus 68 anos de vida. Mais doloroso que a pá de terra no caixão do meu marido. Eu criei cobra para me picar. Essa é a verdade que desce rasgando a garganta da gente. Eu estava ali, com a coluna doendo, os pés inchados dentro do chinelo de dedo, sendo tratada como um estorvo, como uma inútil que nem para fazer um prato de comida servia mais. Eles achavam que eu estava velha. Achavam que eu dependia deles. Achavam que, por eu morar no quarto dos fundos, eu não tinha dignidade. O silêncio tomou conta da cozinha. O único som era o barulho irritante do ventilador de teto e o chiado do rádio de pilha. Beto bufou, levantou da mesa empurrando a cadeira para trás, pegou a chave do carro e saiu batendo os pés. "Vou comer um salgado na padaria que eu ganho mais." Ele resmungou antes de bater a porta da frente de novo. Camila continuou sentada. Ela pegou o garfo e começou a ciscar a comida no prato dela sem olhar para mim. Eu não chorei. O choro é para quando a gente perde a esperança, e o que eu perdi ali foi a paciência. Respirei fundo. Soltei o pano de prato em cima do balcão. Caminhei devagar até a mesa, sentindo cada osso do meu corpo, mas com a cabeça erguida. Peguei o prato do Beto, cheio da comida que ele chamou de lavagem. Peguei o prato da Camila, que me olhou assustada quando tirei a comida da frente dela. "O que a senhora está fazendo, mãe? Eu ia comer a batata." Não respondi. Fui até a pia, abri a lixeira e joguei tudo dentro. A carne desmanchando, o arroz soltinho, o feijão temperado. Tudo para o lixo. "Mãe, tá doida?" Camila levantou a voz, irritada. Liguei a torneira. A água fria bateu nos pratos sujos. Peguei a bucha amarela, coloquei sabão em pasta e comecei a lavar a louça. Esfreguei cada mancha, cada resto de gordura. Lavei os pratos, os talheres, os copos. Ensaboei a panela de pressão, a panela do arroz. Lavei até o fogão, tirando qualquer respingo de óleo que tivesse caído. Deixei a pia brilhando, do jeito que eu sempre gostei. Eu estava lavando a minha alma.
Estava limpando a sujeira daquela humilhação. Fechei a torneira. Enxuguei as mãos com cuidado num pano limpo. Camila me observava da porta da cozinha, os braços cruzados, a testa franzida. Ela achava que eu ia dar um sermão. Achava que eu ia chorar, fazer drama de velha, reclamar do marido dela para depois abaixar a cabeça e fazer a janta de noite. Mas eu não falei um A. Passei por ela como se ela fosse um fantasma. Fui até o quartinho dos fundos. Era um quarto pequeno, abafado, que antes guardava bagunça. Peguei minha bolsa de couro sintético, aquela mesma que me acompanhou por anos no ônibus lotado. Abri a gaveta da cômoda. Peguei meus documentos, minha carteira, meu cartão da aposentadoria e o molho de chaves da minha casa antiga. Aquela casa que eu tinha alugado para uma família que, graças a Deus, tinha se mudado na semana passada e entregado as chaves. Coloquei na bolsa apenas 2 trocas de roupa, minha escova de dentes e o terço de madeira que foi da minha avó. Não precisava de mais nada. O que era meu de verdade, ninguém podia me tirar. Minha vergonha na cara. Voltei para a sala. Camila ainda estava lá, me olhando com uma mistura de confusão e deboche. Vai para onde com essa bolsa, dona Zezé? Fazer drama na casa da vizinha? Vai contar para o bairro todo que o Beto não gostou da sua comida? Ela disse, com aquele mesmo sorrisinho torto no canto da boca. Parei na porta da frente. Olhei para na minha filha, reparando bem no rosto dela. Procurei a menina que eu tinha criado, a menina para quem eu costurava vestido de festa junina de madrugada, mas não encontrei. Só vi o reflexo da arrogância do homem com quem ela escolheu dividir a vida. O que é do homem, o bicho não come, Camila. Eu disse, a voz firme, sem tremer. E quem avisa amigo é. Vocês acham que a comida do cachorro é melhor? Pois então, a partir de hoje, vocês que comam a ração dele. Abri a porta. O sol forte da baixada bateu no meu rosto, me cegando por 1 segundo. Atravessei o pequeno quintal de cimento, abri o portão de ferro enferrujado e saí para a rua, sentindo o cheiro de asfalto quente. Não olhei para trás. Apenas fechei o portão devagar, ouvindo o clique da tranca que me separava daquela vida de servidão. Eu jurei para mim mesma que passaria fome na rua antes de fritar um único ovo debaixo daquele teto novamente. O sol de Nova Iguaçu parecia pesar 10 quilos em cima dos meus ombros, enquanto eu caminhava até o ponto de ônibus. O asfalto quente irradiava um mormaço que embaçava a vista, mas eu não diminuí o passo. Minha respiração estava curta, o coração batia acelerado, não pelo esforço da caminhada, mas pela adrenalina que tomava conta do meu corpo velho. Eu sentia uma mistura estranha de dor e alívio. Era como se eu tivesse arrancado um dente podre. A gengiva ainda latejava, o sangue ainda tinha gosto de ferro na boca, mas a infecção não ia mais me matar aos poucos. Cheguei no ponto bem na hora que o ônibus da linha municipal encostava. Subi os degraus com a firmeza que meus joelhos permitiram. Passei pela catraca, cumprimentei o cobrador com um aceno de cabeça e fui sentar num dos bancos amarelos lá do fundo. Coloquei minha bolsa de couro sintético no colo e abracei com força. Ali dentro estava tudo o que eu precisava para recomeçar. Enquanto o ônibus balançava pelos buracos da Baixada Fluminense, encostei a cabeça no vidro quente da janela e deixei a mente viajar. Pensei no rosto da Camila. Pensei naquela risadinha anasalada. Como é que a gente gera uma vida? Dá o sangue, tira da própria boca para alimentar, e a pessoa cresce para rir da nossa cara? Eu me lembrei das noites em claro, com ela queimando de febre no meu colo, enquanto eu colocava a toalha molhada na testa dela. Lembrei das vezes que deixei de comprar um sapato para mim, andando com a sola furada e remendada com papelão, para que ela pudesse ter o tênis branco que a escola exigia no desfile de 7 de setembro. Tudo isso para ela sentar do lado de um homem arrogante e concordar que a mãe dela valia menos que um cachorro. A vida ensina a gente na marra. E a lição daquele dia era que amor de mãe não pode ser desculpa para aceitar ser capacho de ninguém. O trajeto até o meu antigo bairro levou quase 40 minutos. Desci na avenida principal e caminhei pelas ruas de paralelepípedo que eu conhecia como a palma da minha mão. O bairro da Luz não tinha mudado muito. As mesmas casas com muros baixos, as mesmas calçadas esburacadas, os mesmos cachorros caramelo dormindo na sombra das amendoeiras. Conforme eu me aproximava da minha rua, o peito ia apertando.
Parei em frente ao portão de ferro pintado de verde musgo. A tinta estava descascando em alguns lugares, revelando a ferrugem por baixo. Aquela casa. Foi ali que eu e meu falecido marido, o Tião, construímos nossa vida. O Tião era pedreiro. Tinha as mãos grossas como lixa, cheias de calos de tanto carregar saco de cimento e assentar tijolo. Mas dentro de casa, aquelas mãos só sabiam fazer carinho. Ele nunca, em 30 anos de casados, levantou a voz para mim. Nunca reclamou de um prato de comida. Se o feijão queimasse, ele comia sorrindo e dizia que o sabor de defumado abria o apetite. Peguei o molho de chaves na bolsa. Minhas mãos tremeram um pouco quando encaixei a chave no cadeado pesado do portão. O barulho metálico do clique soou como música nos meus ouvidos. Empurrei o portão, que rangeu alto, reclamando da falta de óleo nas dobradiças, e entrei no quintal. A família que tinha alugado a casa por 2 anos havia se mudado na semana passada. Eles deixaram o lugar razoavelmente limpo, mas a casa tinha aquele cheiro característico de lugar fechado, de poeira assentada e ar parado. Caminhei pela varanda, destranquei a porta da sala e entrei. O vazio bateu nos meus olhos. Não tinha móveis, além de uma mesa velha de madeira na cozinha e um guarda-roupa embutido no quarto que o Tião mesmo tinha feito. Mas aquele vazio não era assustador. Ele era limpo. Era meu. Fui direto abrir todas as janelas. Deixei a luz do sol entrar rasgando a penumbra. A brisa quente balançou as teias de aranha nos cantos do teto. Respirei fundo, enchendo os pulmões daquele ar empoeirado e me senti dona de mim mesma de novo. Eu não era a sogra chata, morando no quarto dos fundos. Eu não era a intrusa. Eu era a dona Zezé, dona do meu próprio teto. Deixei a bolsa em cima da mesa da cozinha. O meu primeiro instinto foi procurar o que fazer. Mulher que trabalha a vida inteira não sabe ficar de braços cruzados. Fui até a lavanderia no quintal dos fundos. Lá no canto, esquecida pelos inquilinos, estava uma vassoura de piaçava gasta, um rodo de madeira e um balde de plástico azul. Parecia que Deus tinha deixado as ferramentas prontas para mim. Prendi meu cabelo grisalho num coque alto, tirei a blusa de botão deixando apenas a regata de algodão por baixo e comecei a varrer a casa. O barulho da vassoura, arranhando o piso de cerâmica fria, ditava o ritmo dos meus pensamentos. Cada monte de poeira que eu juntava era uma lembrança ruim que eu estava varrendo para fora da minha vida. Varri o desprezo do Beto. Varri a risada da Camila. Varre a sensação de inutilidade que eles tentaram colar na minha pele. Enquanto esfregava o chão da cozinha com água e sabão em barra que achei no tanque, minha mente começou a trabalhar de um jeito que há muito tempo não trabalhava. Eu passei os últimos 2 anos vivendo no automático, tentando agradar, tentando ser invisível para não dar trabalho. Mas eu não nasci para ser invisível. Eu fui merendeira por 32 anos. Eu parei o rodo no meio da cozinha, apoiando o queixo nas mãos cruzadas sobre o cabo de madeira, e deixei a memória voltar. Eu comandava uma cozinha industrial. Eu gerenciava o estoque de alimentos para 400 crianças. Eu sabia exatamente quantos quilos de arroz e feijão eram necessários para sustentar a escola inteira por 1 mês. Eu lidava com fornecedores, com diretoras nervosas, com panelões de pressão do tamanho de um botijão de gás. Eu era uma mulher de poder. Um poder silencioso. O poder de nutrir, de manter a engrenagem funcionando. Como foi que eu esqueci disso? Como foi que eu deixei um vendedor de carros usados de meia tigela me fazer acreditar que eu não servia para nada? Terminei de puxar a água do chão. A casa estava limpa, cheirando a sabão e esperança. Fui até o banheiro, tomei um banho frio para lavar o suor e a tristeza e vesti uma roupa limpa da minha bolsa. O estômago roncou. Eu não tinha comido nada no almoço. O relógio imaginário na minha cabeça dizia que deviam ser umas 4 da tarde. Peguei minha carteira, fechei a casa e caminhei 2 quadras até a mercearia do seu Mendes. O sininho da porta tocou quando eu entrei. O seu Mendes, um português de cabelos brancos e barriga proeminente, estava atrás do balcão anotando alguma coisa numa caderneta. Quando levantou os olhos, o rosto dele se iluminou. "Valha-me Deus, se não é a dona Zezé!" ele exclamou, abrindo os braços largos. "A senhora sumiu, mulher. Achei que tinha esquecido dos pobres mortais aqui do bairro depois que foi morar com a filha." O sorriso dele foi sincero, e aquilo aqueceu meu peito.
Eu não era uma inútil para o mundo. Eu era respeitada ali. Esqueço não, seu Mendes. A vida é que dá umas voltas muito tortas. Mas eu voltei. A casa é minha de novo. Respondi, encostando no balcão de vidro. E vai morar sozinha? Não tem medo? Medo eu tenho é de viver mal acompanhada, seu Mendes. Antes só do que engolindo sapo de quem não tem dente para mastigar respeito. Falei, sentindo o peso das minhas próprias palavras. O velho português deu uma gargalhada rouca, concordando com a cabeça. Comprei o essencial. Um pacote de pó de café, açúcar, um pão de forma, manteiga, fósforos, uma esponja e um vidro de detergente. Também comprei um coador de pano novinho e uma chaleira de alumínio barata que ele vendia nas prateleiras do fundo. Paguei tudo com uma nota de R$ 50 que estava dobrada na minha carteira. Quando recebi o troco, fechei a mão sobre as notas e moedas. Aquele dinheiro era meu. Fruto da minha aposentadoria suada. Voltei para casa com a sacola de plástico balançando na mão. Fui direto para a cozinha. Abri o registro do gás do fogão velho que tinha ficado para trás. Graças a Deus, ainda tinha um restinho no botijão. Enchi a chaleira com a água da bica e acendi o fogo. O chiado da água esquentando quebrou o silêncio da tarde. Coloquei 3 colheres generosas de pó de café no coador de pano. Quando a água ferveu, despejei devagar. O cheiro forte, encorpado e doce do café fresco invadiu a cozinha inteira. Aquele cheiro era a minha assinatura. Era o cheiro da minha independência. Peguei um copo americano de vidro que tinha achado no armário, lavei bem lavado e enchi de café fumegante. Sentei na cadeira de madeira, passei manteiga numa fatia de pão e dei a primeira mordida. Mastiguei devagar. Foi a melhor refeição que fiz nos últimos 2 anos. Não tinha carne de panela, não tinha arroz soltinho, mas tinha paz. E paz é um tempero que não se compra em feira nenhuma. Enquanto tomava meu café, puxei minha bolsa e tirei a carteira de plástico onde guardava meus documentos. Espalhei tudo em cima da mesa. Minha identidade velha, já plastificada umas 3 vezes, o cartão do Sistema Único de Saúde e, o mais importante, meu cartão magnético amarelo da aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social. Fiquei olhando para aquele cartão. Comecei a fazer as contas na minha cabeça. A matemática que eu era tão boa em fazer na escola, mas que tinha cegado para a minha própria vida. O Beto se achava o rei da cocada preta porque pagava o aluguel da casa onde eles moravam e a prestação do carro. Ele andava de peito estufado, dizendo que era o provedor. Mas a verdade é que o salário dele mal dava para o básico, porque metade ia embora nos juros do financiamento daquele carro velho que ele passava o domingo inteiro encerando. A Camila ganhava um salário mínimo na farmácia e gastava quase tudo em roupa, cabelo e unha feita, para fingir para as amigas que tinha uma vida de madame. E quem é que segurava a marimba de verdade? Eu. Toda segunda-feira, o Beto deixava uma nota amassada de R$ 100 em cima da mesa da cozinha para a mistura da semana. R$ 100. Para comprar carne, legumes, verdura e fruta para 3 adultos por 7 dias. Qualquer pessoa que já pisou num mercado sabe que R$ 100 não compra nem a ração do cachorro que ele disse que cozinhava melhor que eu. O que o bonito do meu genro não sabia, ou fingia que não sabia, é que todo mês, no dia 5, eu ia até a lotérica, sacava o meu salário de aposentada e cobria o buraco. Eu inteirava a compra do mês. Eu passava no açougue e comprava as carnes de primeira que ele gostava de comer no domingo. Eu pagava o gás que custava os olhos da cara. Eu comprava os produtos de limpeza mais caros, o sabão em pó que deixava o uniforme dele cheiroso, o amaciante de roupas, a cera para o chão. Eu pagava a conta de luz quando ele dizia que o mês apertou. Eu financiava a minha própria escravidão. E de quebra, trabalhava de graça como cozinheira, faxineira e lavadeira. Dei um gole no café, sentindo o líquido quente descer e acender um fogo de justiça no meu estômago. Eles não faziam ideia do tamanho do abismo em que tinham acabado de se jogar. O Beto achava que a minha saída era um alívio. Ele devia estar achando que agora teria a casa só para ele e para a mulher, sem a velha chata para incomodar. Ele achava que a comida brotava na panela por milagre. Achava que o vaso sanitário amanhecia limpo por obra do Espírito Santo. Achava que os R$ 100 dele se multiplicavam como os pães e os peixes de Jesus Cristo. Eu sorri. Foi um sorriso pequeno,
apertado, sem mostrar os dentes, mas que vinha do fundo da alma. O que é do homem, o bicho não come. E quem pariu Mateus que o balance. Eu não ia precisar fazer barraco. Não ia precisar bater na porta deles para cobrar nada. Eu não ia levantar um dedo contra eles. A vida, o custo de vida brasileiro, a inflação do supermercado e a preguiça da minha filha iam fazer todo o trabalho por mim. Comecei a mapear os meus passos. Primeiro, eu precisava ligar para a companhia de água e de luz e passar as contas da minha casa para o meu nome novamente. Depois, eu ia até a agência bancária bloquear qualquer tipo de débito automático que pudesse ter ficado vinculado à casa deles. A partir daquele minuto, nenhum centavo do meu dinheiro cruzaria a porta do Beto. Eles iam ter que lidar com a realidade de frente. Iam descobrir quanto custa 1 quilo de acém. Iam descobrir o preço do botijão de gás. Iam descobrir que a conta de luz dobra de valor quando o ar-condicionado do quarto deles fica ligado a noite toda. E principalmente o Beto ia descobrir que a Camila não sabia fritar um ovo sem queimar a panela, e muito menos tinha disposição para lavar os pratos depois. A casa deles era um castelo de cartas sustentado pelo suor de uma velha que eles desprezavam. Eu tirei a base. Agora era só sentar e esperar o desmoronamento. Meu celular, um aparelho simples de botão que ficava no fundo da bolsa, começou a tocar. O visor escuro acendeu, mostrando o nome Camila, piscando em letras pretas. Devia ser umas 6 da tarde, a hora que ela normalmente começava a sentir fome e procurava a mesa posta. Eu fiquei olhando para o aparelho vibrando em cima da madeira rústica da mesa. A vontade antiga, o instinto de mãe, gritou para eu atender. Gritou para eu saber se ela estava bem, se precisava de alguma coisa, se queria que eu voltasse para fazer um lanche. Mas eu fechei os olhos e lembrei da risada dela. A risada de deboche. O veneno escorrendo da boca da minha própria cria. O telefone parou de tocar. A tela apagou. Eu peguei o aparelho, desliguei e guardei de volta no fundo da bolsa. Eles não iam me encontrar. Não enquanto não aprendessem o valor das mãos que os alimentavam. Eu tinha todo o tempo do mundo. E a fome, eu sabia bem, era a professora mais implacável que existia. Levantei da mesa, lavei meu copo americano e o coador de pano com uma lentidão calculada, apreciando o silêncio perfeito do meu verdadeiro lar. O primeiro dia na minha casa velha amanheceu com o canto de um galo perdido na vizinhança e o barulho da vassoura da dona Neuza varrendo a calçada do outro lado da rua. Abri os olhos e fiquei encarando o teto de madeira sem forro. Nenhum som de carro acelerando apressado, nenhum grito de "Cadê minha camisa passada, dona Zezé?", nenhum suspiro impaciente da minha filha. Apenas o silêncio. Um silêncio que, no começo, até zumbia no ouvido da gente, acostumada que eu estava com a barulheira da ingratidão. Levantei da cama de solteiro que os inquilinos tinham deixado para trás, estalei as costas e fui direto para a cozinha. Liguei meu rádio de pilha velho, aquele prateado com a antena torta, e deixei na rádio AM. A voz do locutor falava sobre o trânsito na Via Dutra enquanto eu enchia o caneco de alumínio para ferver a água. Fui até o quintal, respirei o ar fresco da manhã e joguei um pouco de água na minha muda de "Comigo Ninguém Pode" que eu tinha trazido num potinho de margarina. A planta estava murcha na casa do Beto, mas ali, sentindo a terra do meu quintal, parecia que já estava arrebitando as folhas, igualzinha a mim. Naquela primeira semana, eu sabia exatamente o que passava na cabeça deles. O Beto devia estar dizendo para a Camila que eu era uma velha birrenta que estava fazendo fita e que logo a fome ia me fazer bater no portão deles, pedindo arrego. A Camila, acostumada a ter a mãe como escudo para a própria preguiça, devia estar comendo pão com mortadela, crente que no final de semana eu apareceria com as sacolas do mercado e um frango assado para pedir desculpas. Eles achavam que eu estava gagá, que o mundo de uma mulher de 68 anos acabava na beira do fogão de um genro mal educado. Mas quem passou a vida inteira calculando grama de sal para não estourar o orçamento da merenda escolar, não dá ponto sem nó. Na quarta-feira daquela mesma semana, coloquei meu melhor vestido, um de estampa de florzinhas miúdas que eu mesma tinha costurado na minha máquina Singer antiga, calcei uma sapatilha confortável e peguei o ônibus direto para o centro de Nova Iguaçu. O sol já castigava o asfalto às 9 da manhã. Fui até a agência da Caixa Econômica Federal.
A fila dobrava o quarteirão, aquele mar de gente suada, segurando pasta de plástico. Mas eu esperei com a paciência de um monge. Quando sentei de frente para o gerente, um rapaz novo, de gravata apertada e cara de sono, fui direto ao ponto. Meu filho, eu quero cancelar todo e qualquer débito automático que esteja na minha conta. Luz, água, telefone, internet, tudo. E quero bloquear qualquer transferência que não seja feita por mim aqui, na boca do caixa. O rapaz digitou no computador, franziu a testa e me olhou. Dona Zezé, tem umas contas aqui que estão no endereço de outro bairro. Tem certeza? Se a senhora cancelar, a luz lá pode ser cortada no mês que vem se não pagarem o boleto. É exatamente por isso que eu quero cancelar, meu anjo. Respondi, abrindo um sorriso doce, desses que as avós dão quando entregam um doce para o neto. A luz daquela casa agora vai ter que brilhar por conta própria. Pode cortar tudo. Saí do banco com os papéis assinados na bolsa e um peso de 100 quilos fora das costas. Fui até a lotérica, saquei o dinheiro que eu tinha guardado da aposentadoria e fui para a feira. Comprei quiabo fresquinho, meio quilo de carne moída de primeira, tomate maduro, cebola roxa e um pedaço de queijo Minas. Gastei o meu dinheiro comigo. Sem precisar esconder o troco, sem precisar justificar para um homem atravessado por que o feijão estava caro. Liguei meu celular na sexta-feira à noite, só por curiosidade. O aparelho quase pulou da minha mão de tanto apitar. Eram 32 mensagens da Camila e 7 ligações perdidas. Coloquei os óculos de leitura na ponta do nariz e fui ler. A evolução das mensagens contava a história inteira do desespero silencioso que estava se armando por lá. Na terça-feira, a mensagem dizia: Mãe, a senhora é muito dramática. O Beto estava estressado do trabalho. Volta pra cá, a pia tá cheia de louça e eu não sei onde a senhora guardou o sabão em pasta. Na quinta-feira, o tom já tinha mudado. Mãe, o Beto foi procurar o dinheiro da mistura na sua gaveta e não achou. A senhora levou o dinheiro da casa? Que palhaçada é essa? Atende o telefone. Na sexta de manhã, a realidade começou a bater na porta. Mãe, o açougueiro disse que a senhora não passou lá para deixar pago o frango de domingo. O Beto tá uma fera. A gente não tem mistura pro fim de semana. Para de show e vem resolver isso. Eu li tudo balançando a cabeça. O dinheiro da casa. A cara de pau era tanta que eles realmente acreditavam que a minha aposentadoria, o dinheiro que eu juntei amassando alho e carregando panela industrial por mais de 30 anos, era obrigação minha entregar para sustentar o luxo deles. Guardei o celular na gaveta da cômoda. Não bloqueei o número dela. Eu queria que ela mandasse mensagens. Eu queria ter o registro de cada tijolo daquele castelo de arrogância desmoronando. Os dias foram passando. A primeira quinzena longe daquela casa foi o meu renascimento. O seu Mendes, da mercearia, arrumou uma lata de tinta branca que estava sobrando no estoque dele e eu mesma pintei a parede descascada da minha sala. A dona Neuza, a vizinha fofoqueira que eu conhecia desde o tempo em que o meu marido era vivo, vivia na minha porta tomando café coado na hora e comendo bolo de fubá com erva doce que eu assava no final da tarde. Foi a Neuza, inclusive, que me trouxe as notícias do mundo lá fora, sem eu nem precisar perguntar. Ela tinha uma prima que morava na mesma rua da minha filha. E na Baixada Fluminense, as paredes têm ouvidos e os portões têm língua. Ô Zezé, mulher de Deus, tu não sabe da missa à metade. Neuza disse numa terça-feira, assoprando o café quente na xícara de porcelana lascada. A minha prima cruzou com o teu genro no mercadinho lá da esquina deles. Disse que o homem estava bufando, vermelho que nem um pimentão. Foi comprar um pacote de arroz, um óleo e uma dúzia de ovo, e na hora de pagar, o cartão dele não passou. Eu continuei costurando a bainha de uma calça jeans que um vizinho pediu para eu consertar, sem levantar os olhos da agulha. É mesmo, Neuza? Que coisa! A vida tá cara para todo mundo, respondi com a voz mansa pisando no pedal da máquina Singer. Tá cara nada, Zezé. O homem vive arrotando caviar, andando naquele carro polido e não tem dinheiro para 1 quilo de arroz? A prima disse que ele teve que deixar o óleo para trás e levou só o ovo. E a tua filha, hein? Disse que a menina estendeu as roupas do Beto no varal, tudo manchada de sabão em pó, dura que nem uma tábua. Parece que enfiou tudo na máquina de qualquer jeito. O homem foi trabalhar com a blusa do avesso de tanto ódio.
Eu dei um sorrisinho discreto, daqueles que não chegam nos olhos. A Camila nunca quis aprender a lavar uma peça de roupa. Quando eu tentava ensinar a separar a roupa branca da colorida, ela revirava os olhos e dizia que eu era antiquada, que hoje em dia era só jogar tudo na máquina, pois que a máquina resolvesse a vida dela agora. O tempo foi correndo, implacável. Faltavam poucos dias para completar um mês da minha saída. O mês tinha virado, e com a virada do mês chegavam os boletos. O salário do Beto entrava na conta no 5º dia útil e evaporava no 6º. Ele pagava a prestação altíssima do carro, o aluguel da casa e a fatura do cartão de crédito da Camila. Sobrava uma miséria. Antes, essa miséria era maquiada pela minha presença. Eu pagava as contas básicas, eu enchia a geladeira, eu comprava os produtos de limpeza. Sem mim, a matemática deles finalmente mostrou a cara. No 25º dia, eu estava no quintal lavando o meu terreiro, sentindo o cheiro de sabão neutro subir pelo chão de cimento quente, quando o seu Djalma, o feirante, passou buzinando a Kombi velha dele. Ele estacionou, desceu com uma sacola cheia de laranjas e veio até o meu portão. Dona Zezé, saúde e paz. Trouxe umas laranjas lima que a senhora gosta, doce que nem mel. Ele disse, me entregando a sacola por cima do muro baixo. Ô, seu Djalma, muito obrigada. Vou pegar o dinheiro na bolsa. Que dinheiro o quê, dona Zezé? É presente. A senhora sempre foi minha melhor freguesa. Mas olha, eu vim te entregar isso e te contar um causo. A senhora acredita que o seu genro, aquele rapagão fortão, apareceu lá na minha barraca domingo passado? Parei de esfregar a vassoura no chão. O Beto? Na feira? Ele não levanta da cama antes do meio-dia no domingo, seu Djalma. Pois levantou. E foi lá com a cara amarrada de sempre. Pediu 1 quilo de tomate, cebola, batata e uns temperos. Quando eu fui dar o preço, deu R$ 35. O homem arregalou o olho desse tamanho, dona Zezé. Disse que eu estava roubando ele, que a senhora voltava da feira com o carrinho cheio e gastava 50. Eu soltei uma risada gostosa, limpando o suor da testa com as costas da mão. E o que o senhor disse para ele? Eu disse a verdade, ué. Falei. Ô, meu chefe, a dona Zezé gastava R$ 50 porque eu dava desconto de freguesa velha e porque ela vinha no final da xepa, no sol do meio-dia, pechinchar comigo. E fora que a dona Zezé conhecia carne, conhecia verdura. O senhor tá querendo comprar tomate de primeira às 8 da manhã, achando que custa preço de banana? O homem ficou furioso. Devolveu as batatas, pegou só o tomate e foi embora resmungando que ia comer miojo. Agradeci as laranjas ao seu Djalma, fechei o portão e fui para dentro de casa. Fiz um suco gelado, sentei na minha cadeira de balanço na varanda e fiquei observando a rua. Eu imaginava a cena com perfeição. O Beto, que tinha nojo da minha carne de panela feita com acém escolhido a dedo e temperado no alho amassado na hora. O Beto, que disse que o cachorro dele cozinhava melhor. Agora ele estava descobrindo que cachorro não vai à feira, cachorro não chora cortando cebola e cachorro não faz milagre com nota de R$ 100. E a minha filha? A Camila devia estar no limite. Ela odiava cheiro de gordura no cabelo. Odiava sujar as unhas pintadas de vermelho. A essa altura, a pia da casa deles devia estar um cemitério de panelas queimadas e pratos engordurados. A casa devia estar cheirando a lixo acumulado, porque até para amarrar o saco de lixo e colocar no portão antes do caminhão passar, era a velha chata aqui que fazia. Na penúltima noite, antes de completar os 30 dias, choveu forte na baixada. Daquelas chuvas de verão que alagam as ruas e lavam o telhado. Eu estava deitada na minha cama, enrolada num lençol fino, ouvindo o barulho da água bater na janela de vidro. Foi quando meu telefone tocou de novo. Levantei devagar, fui até a cômoda e olhei o visor. Não era mensagem dessa vez. Era uma ligação. E não era do número da Camila. Era do número do Beto. Meu coração não acelerou. Minhas mãos não tremeram. Eu não senti medo, nem raiva, nem pena. Eu senti apenas a frieza de quem sabe que a justiça da vida não falha. Ela só demora o tempo exato para a pessoa sentir o estômago roncar. Deixei tocar até cair na caixa postal. Logo em seguida, chegou uma mensagem de áudio dele. Eu não abri.
Não precisava ouvir a voz grossa dele tentando soar mansa, ou talvez exigindo que eu voltasse para consertar o caos que a vida deles tinha virado. A lição ainda não estava completa. O orgulho de um homem ignorante não se quebra com 3 semanas de miojo e ovo frito. O orgulho se quebra quando a conta de luz chega e o aviso de corte vem impresso em letras vermelhas. O que eles não sabiam é que eu não estava apenas de braços cruzados esperando o desespero bater. Eu estava reconstruindo a minha vida. Com o dinheiro que sobrava da minha aposentadoria, comprei lã e voltei a fazer os tapetes de crochê que eu adorava fazer quando era mais nova. Vendi 3 para a dona do salão de beleza da esquina. Com o dinheiro dos tapetes, comprei ingredientes e fiz empadão de frango para vender aos sábados. A vizinhança inteira, que lembrava do meu tempero da época da escola, fez fila no meu portão. Eu não era uma parasita. Eu era o motor daquela casa que ficou para trás. E agora, o motor estava rodando na minha própria estrada, gerando lucro e paz para mim mesma. No 30º dia, levantei mais cedo que o normal. O sol nasceu rachando, prometendo um calor de 40 graus. Fiz meu café, passei um batom rosa claro que eu não usava há anos, calcei meu sapato e sentei na varanda. O arame da minha armadilha invisível estava esticado no limite, pronto para arrebentar as pernas da arrogância deles. O portão de ferro da minha casa rangeu baixinho quando alguém empurrou do lado de fora, hesitando antes de entrar no quintal. O portão de ferro da minha casa rangeu baixinho quando alguém empurrou do lado de fora, hesitando antes de entrar no quintal. Eu não precisei levantar da minha cadeira de balanço na varanda para saber quem era. O instinto da gente avisa quando a tempestade está chegando, mas daquela vez eu era o abrigo seguro e eles eram os náufragos. O Beto entrou primeiro. O homem grande, que 1 mês atrás estufava o peito na cozinha de Nova Iguaçu para dizer que a minha comida era lavagem, parecia ter encolhido. A camisa gola polo que ele usava para ir à concessionária estava com o colarinho torto, mal passada, cheia de vincos e com uma mancha esbranquiçada de desodorante vencido debaixo do braço. O rosto dele, sempre barbeado com capricho, agora exibia uma barba rala e falha. Ele transpirava muito, e não era só pelo calor de quase 40 graus que derretia o asfalto lá fora. Era o suor frio do desespero. Logo atrás dele, como uma sombra encolhida, vinha a minha filha. A Camila estava irreconhecível. O cabelo, que ela vivia alisando no salão com o dinheiro do meu suor, estava preso num coque desgrenhado no alto da cabeça. A raiz escura gritava contra o resto do loiro desbotado. Ela estava mais magra, com olheiras fundas marcando o rosto pálido. Os olhos dela fugiam dos meus, fixos no chão de cimento grosso que eu mesma tinha lavado na véspera. Eu continuei sentada, minhas costas encostadas na madeira da cadeira, minhas mãos repousando no colo, alisando o tecido de algodão do meu vestido florido. Ao meu lado, na mesinha de centro, o meu copo americano pela metade com café fresco e um pedaço do empadão de frango que eu tinha acabado de tirar do forno para o meu café da manhã. O cheiro da massa amanteigada e do recheio bem temperado flutuava pelo ar quente da varanda. Eu vi o exato momento em que o estômago do Beto roncou. O som foi alto, oco, o barulho de um corpo que estava vivendo à base de vento e farinha há semanas. Os olhos dele cravaram no empadão em cima da mesa com uma fome de lobo faminto. "Bom dia, dona Zezé", ele disse, a voz grossa saindo meio arranhada, perdendo toda aquela arrogância de dono do mundo. "Bom dia, Roberto." "Bom dia, Camila." O portão estava só no trinco, mas da próxima vez é bom bater palma. "A vizinhança aqui é atenta. Podem achar que é assalto." Respondi com a voz mansa, serena, como o espelho d'água de um rio que não se abala com pedrinha. Camila deu um passo à frente, as mãos tremendo um pouco na alça da bolsa que ela segurava contra o peito. "Mãe, a gente veio conversar. Já deu, né? A senhora deu o seu susto, já fez a gente passar aperto. A casa tá uma bagunça, o Beto tá estressado. Vamos embora. Eu ajudo a senhora a arrumar as malas." Eu dei um sorriso curto, apertando os lábios, e balancei a cabeça devagar. A ilusão dessa juventude é achar que o perdão de mãe é automático, que basta estalar os dedos e a velha volta para a beira do fogão. "Susto, Camila. Susto quem dá é assombração no meio da noite. Eu não assustei ninguém. Eu só mudei de endereço."
Minhas malas já estão muito bem desfeitas naquele quarto ali, que tem o guarda-roupa que o seu pai construiu. Daqui eu não saio nem arrastada. O Beto passou a mão no rosto, esfregando os olhos com força, e deu um passo pesado em direção à varanda. Dona Zezé, para com essa teimosia. A brincadeira perdeu a graça. A senhora tem noção do que a senhora fez? A Light foi lá em casa ontem de tarde e cortou a energia. Arrancaram o relógio. A gente dormiu no escuro, no calor dos infernos, com os pernilongos comendo a gente vivo. E a água avisaram que vão cortar semana que vem. Por que a senhora cancelou as contas? O tom de cobrança tentou voltar, mas a voz dele falhou no final. Ele não estava mandando. Ele estava implorando por uma explicação que o cérebro limitado dele ainda não tinha conseguido processar. Eu levantei da cadeira de balanço. Fiz isso devagar, sentindo meus joelhos, mas mantendo a coluna tão reta quanto uma régua de madeira. Peguei meu copo americano, dei um gole no café preto, engoli com calma e olhei bem no fundo dos olhos do meu genro. Eu cancelei, porque o nome no papel daquelas contas era Josefa Maria da Silva, o meu nome, e eu não moro mais lá. Quem mora debaixo daquele teto é o senhor e a sua esposa. Pela lógica do mundo, Roberto, quem usa a luz, paga a luz. Mas a senhora sabe que o meu salário não dá para tudo. Ele esbravejou, jogando os braços para o alto, a máscara finalmente caindo e revelando a fraqueza que ele sempre tentou esconder com gritaria. Eu pago o aluguel, eu pago a prestação do carro. Eu não tenho de onde tirar R$ 300 de luz e mais 200 de água. Fiz que sim com a cabeça. Deixei o copo na mesa. Caminhei até a beirada da varanda, ficando a poucos palmos do rosto suado dele. Ah, não tem? Mas como é que o rei da cocada preta não tem dinheiro? O senhor não batia no peito para dizer que era o provedor? Que pagava as contas? Que mandava na casa? Perguntei, abaixando o tom de voz, deixando as palavras cortarem o ar como navalha. Você achou o quê, Roberto? Que a fada madrinha passava na sua casa todo dia 5 para encher a geladeira de carne de primeira? Você achou que aqueles R$ 100 nojentos que você deixava amassados em cima da mesa compravam 20 quilos de mistura, frutas, verduras, sabão em pó, amaciante e o botijão de gás? Ele engoliu em seco. O pomo de Adão no pescoço dele subiu e desceu. Camila começou a chorar baixinho, as lágrimas borrando o resto de lápis de olho que ainda tinha no rosto dela. Eu passei 2 anos financiando a sua arrogância, Beto. Continuei, sem piscar. O meu dinheiro do Instituto Nacional do Seguro Social, a minha aposentadoria suada que eu ganhei cozinhando em panela do tamanho de um tanque de lavar roupa, era o que sustentava o luxo dessa casa. Você pagava o teto e o seu carro financiado em 60 vezes. O resto? A comida que você tinha a coragem de chamar de lavagem? O chão limpo que você pisava com o sapato sujo da rua? A roupa engomada que você vestia? Era tudo pago e feito por esta velha inútil aqui. O silêncio que caiu sobre o quintal foi tão pesado que dava para ouvir o zumbido de uma mosca rodeando a mangueira no canto do muro. O Beto olhava para mim como se eu tivesse acabado de dar um soco no estômago dele. A conta finalmente tinha fechado na cabeça oca do homem. Ele percebeu, ali, debaixo do sol inclemente da Baixada Fluminense, que ele era um homem falido, que a pose de macho provedor era uma fantasia sustentada pelo dinheiro e pelo trabalho invisível da sogra que ele humilhou. Mãe, pelo amor de Deus. Camila soluçou, dando um passo na minha direção, com as mãos estendidas como se fosse me abraçar. A gente não tem nada em casa. A geladeira tá vazia e desligada. A gente estragou a carne que tinha porque acabou a luz. O Beto gastou o limite do cartão comprando quentinha, mas o dinheiro acabou. Eu tô com fome, mãe. Eu tô comendo miojo puro e pão seco há dias. Volta pra casa. Eu juro que ajudo a senhora a lavar a louça. Eu juro. Eu olhei para a minha filha. O sangue do meu sangue. A menina cujos joelhos eu ralei, ralando sabão em barra para lavar os uniformes da escola. O peito de uma mãe sempre sangra quando vê a cria chorar. É fisiológico, é da natureza. Mas a memória é uma faca afiada que corta o sentimentalismo pela raiz. Dei um passo para trás, fugindo do abraço dela. Você tá com fome, Camila? A fome dói, não dói. Ela ronca no estômago, ela dá dor de cabeça, ela deixa a gente fraca. Mas sabe o que dói mais que a fome? Eu perguntei,
sentindo a minha própria garganta apertar, mas sem deixar uma única lágrima cair. É ver a filha que você criou sozinha, tirando o pão da própria boca, rir da sua cara quando um estranho te humilha. Camila arregalou os olhos vermelhos, cobrindo a boca com as duas mãos. Quando o Roberto empurrou aquele prato na mesa e disse que um cachorro cozinhava melhor que eu, você não me defendeu. Você não levantou da cadeira. Você deu uma risadinha, Camila. Você riu. Você escolheu o lado do homem que pagava a prestação do carro e esqueceu da mulher que te deu a vida. Aquele riso seu quebrou a última ponte que existia entre nós duas debaixo daquele teto. Eu fui idiota, mãe. Eu não queria brigar com ele. O Beto estava nervoso. Eu fiquei com medo de piorar a situação. Ela tentou se justificar, as palavras saindo atropeladas pelo choro. Quem tem medo de marido não tem paz, minha filha. E quem cospe no prato que come, engole terra seca. Você fez a sua escolha. Vocês dois fizeram. Vocês acharam que eu não tinha para onde ir, que eu ia abaixar a cabeça e fritar ovo para vocês no dia seguinte por medo de ficar na rua. Vocês esqueceram de um detalhe muito importante. Ajeitei a postura, cruzei os braços e deixei um sorriso frio desenhar meus lábios. Eu não dependo de vocês, vocês é que dependiam de mim. E a fonte secou. Beto, que tinha ficado mudo, olhando para o chão, de repente desabou. O homem grande, de peito estufado e voz de trovão, dobrou os joelhos ali mesmo, no meio do meu quintal de cimento. Ele não chegou a se ajoelhar de fato, mas agachou, colocando as mãos na cabeça, puxando os próprios cabelos em um desespero genuíno. Dona Zezé, a prestação do carro vence na segunda. O dono da casa já mandou mensagem cobrando o aluguel atrasado. Se eu pagar o aluguel, a gente não come. Se eu não pagar a luz, a gente perde o que sobrou na geladeira. Eu não sei o que fazer. A Camila não sabe nem fritar um bife sem queimar a panela toda. O cheiro de lixo na casa tá insuportável, porque não tem ninguém para colocar as sacolas na rua. A minha vida virou um inferno, Dona Zezé. Ele levantou o rosto. Havia lágrimas grossas escorrendo pela pele suada dele. O choro da humilhação. O choro de quem bateu de frente com o muro de concreto da realidade. Eu peço perdão, Beto continuou, a voz embargada, rasgada pela vergonha. Fui um moleque. Fui um ignorante. A sua carne de panela, a sua comida é a melhor que eu já comi na vida. Eu falei aquilo de raiva do meu trabalho, queria descontar em alguém e descontei na senhora. Me perdoa. Por favor, Dona Zezé, volta pra lá. Ou pelo menos empresta o dinheiro da luz pra gente religar a energia. Eu pago a senhora mês que vem, eu juro por Deus. Eu olhei para aquele homem desmoronado no meu quintal. Olhei para a minha filha chorando encolhida do lado dele. A sensação de catarse invadiu meu peito de um jeito que nenhuma vingança de novela das 8 conseguiria explicar. Não era alegria pela desgraça alheia. Era a sensação pura, limpa e cristalina de ver a justiça sendo feita pelas próprias mãos da vida. O peso que eu carreguei nas costas durante 2 anos derreteu completamente naquele instante. Eu respirei fundo o ar quente da manhã, o cheiro das minhas laranjas lima, do meu café, do meu empadão. O cheiro da minha dignidade devolvida. Desci o único degrau da varanda. Caminhei até o Beto. Ele levantou a cabeça, os olhos brilhando de uma esperança patética, achando que as lágrimas dele iam amolecer o coração da velha merendeira. Parei na frente dele. Apontei o dedo indicador para a direção da rua, bem firme. Roberto, o que é do homem? O bicho não come. E o que é de cachorro, a gente deixa no pote de ração. Você não disse que o seu cachorro cozinhava melhor que eu? Pois então vai lá. Chega em casa, entrega os boletos vencidos na boca do seu cachorro e manda ele fazer um pix para a companhia de luz. Manda o cachorro picar cebola para vocês almoçarem hoje. O rosto dele perdeu a cor. A boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ele entendeu, com a clareza de um raio que rasga o céu escuro, que o perdão não estava no cardápio. Virei as costas para ele e olhei para a minha filha. Camila, a porta desta casa aqui, da minha casa, vai estar sempre aberta para você. Se um dia você quiser vir tomar um café com a sua mãe, você será bem-vinda. Mas como visita. Aqui você não traz trouxa de roupa suja. E aqui você não traz esse homem. Vocês casaram, vocês que construam a vida de vocês. A mamadeira acabou. Caminhei de volta para a varanda.
Peguei meu copo de café, já esfriando, e o meu prato com um empadão. Sentei na minha cadeira de balanço de novo. O portão tem uma mania de agarrar quando fecha, eu disse, sem olhar para eles, focando o olhar na minha muda de "comigo ninguém pode", que estava verde e viçosa no canto do muro. Puxa com força para bater o cadeado quando vocês saírem. Passar bem. Eles ficaram parados por mais alguns segundos. O silêncio da derrota pesava uma tonelada sobre os ombros dos dois. Beto levantou devagar, os ombros caídos, parecendo 10 anos mais velho do que quando entrou. Ele pegou Camila pelo braço e os dois caminharam arrastando os pés em direção à saída. O barulho do portão de ferro batendo com força, fechando a rua do lado de fora e mantendo a minha paz do lado de dentro, foi o som mais bonito que eu já ouvi na vida. O tempo tem um jeito muito particular de colocar cada coisa no seu devido lugar, feito água de rio que sempre encontra o caminho do mar, por mais pedra que tenha no meio da correnteza. 8 meses se passaram desde aquele dia em que eu apontei o dedo para o portão e mandei o meu genro pedir para o cachorro pagar a conta de luz. 8 meses em que o calendário da minha vida deixou de ser marcado pelas humilhações diárias e passou a ser ditado pelo tempo de forno das minhas fornadas. A vida na Baixada Fluminense continuava com o seu calor de derreter os miolos, mas, dentro da minha casa, a brisa era outra. O meu negócio de empadão de frango cresceu de um jeito que eu mesma custei a acreditar. A vizinhança inteira, que lembrava do meu tempero da época da escola municipal, começou a fazer encomenda para festa de aniversário, batizado e até casamento no civil. Com o dinheiro entrando limpo e honesto na minha mão, eu não precisei depender de ninguém. Comprei um forno industrial de segunda mão, mas conservadíssimo. Paguei à vista com notas de R$ 50 tiradas do fundo da minha bolsa. Contratei a neta da dona Neuza, uma menina espevitada de 16 anos, para me ajudar a fechar as massas e fazer as entregas de bicicleta pelo bairro. Eu, Zezé, aos 68 anos de idade, tinha virado a minha própria patroa. A minha casa refletia a minha alma. Pintei a varanda com um tom de amarelo bem claro, cor de gema de ovo caipira. O filtro de barro no canto da cozinha ganhou velas novas, daquelas que deixam a água com um gostinho de terra fresca que geladeira nenhuma no mundo consegue imitar. A minha planta Comigo Ninguém Pode, que eu tinha trazido num potinho de margarina, agora morava num vaso de cerâmica imenso na entrada da sala, com as folhas largas e verdes brilhando de tanta saúde. Tudo ali tinha o meu suor, o meu cheiro e a minha paz. Ninguém entrava com sapato sujo, ninguém levantava a voz, ninguém batia a porta. Claro que as notícias do lado de lá do bairro continuavam chegando. Na Baixada, a fofoca corre mais rápido que enchente em dia de temporal. A dona Neuza, sempre encostada no meu muro com uma xícara de café coado no pano nas mãos, era o meu jornal das 6. E eu escutava, não por maldade ou para rir da desgraça alheia, mas com a quietude de quem sabe que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Menina do céu, você não sabe o tombo que o rei da cocada preta levou. Neuza me disse numa tarde de terça-feira, ajeitando os óculos de grau na ponta do nariz. O banco tomou o carro do Beto. Foi um escândalo. O guincho parou na porta da casa deles na hora do almoço. A vizinhança inteira saiu no portão para ver. O homem gritava, dizia que ia processar o banco, mas não teve jeito. Levaram o poçante embora porque tinha 5 prestações atrasadas. Eu continuei descascando os dentes de alho para o meu tempero caseiro, sem alterar o ritmo da faca. O orgulho não enche barriga, Neuza, e carro financiado não se paga com arrogância, respondi, serena. A verdade nua e crua é que o castelo de cartas deles tinha desabado por completo. Sem a minha aposentadoria para cobrir os buracos que a vaidade do Beto cavava, a matemática da vida adulta cobrou a conta. Eles tiveram que entregar a casa espaçosa onde moravam. Aquela mesma casa onde me colocaram no quartinho dos fundos como se eu fosse um móvel velho. O dono do imóvel pediu as chaves por falta de pagamento. Fiquei sabendo que se mudaram para uma kitnet nos fundos de um quintal compartilhado, perto da linha do trem. Um lugar quente, apertado e sem garagem. O Beto, que andava de peito estufado na sua camisa gola polo impecável,
Agora pegava ônibus lotado às 5 da manhã, amassado no meio do povo que ele tanto gostava de diminuir. E a minha filha? A minha Camila. Essa foi a que mais sentiu o peso da bigorna caindo nas costas. Ela teve que largar o emprego de meio período na farmácia e arrumar um trabalho o dia inteiro como caixa de um supermercado atacadista. O dinheiro do salão de beleza acabou. As unhas de gel deram lugar às unhas curtas e sem esmalte, gastas de tanto bater em teclado de caixa registradora e de esfregar panela em casa. Porque, no fim das contas, a fome ensinou a Camila a cozinhar. Não por amor, como eu fazia, mas por pura e dura sobrevivência. Eu sabia de tudo isso, mas nunca levantei o telefone para ligar. O coração de mãe apertava? Apertava. Tinha noite que eu deitava na minha cama, ouvia o apito do trem cortando o silêncio da madrugada e pensava se a minha menina estava jantando direito. Mas eu apertava o meu terço de madeira contra o peito e rezava para Deus dar força a ela. Força para crescer. Porque se eu fosse lá passar a mão na cabeça, eu estaria assinando o atestado de que mulher nasceu para ser capacho. E isso, eu jurei na beira da pia, lavando aquela louça suja de humilhação, eu nunca mais faria. Foi num domingo de sol brando, já no final da tarde, que a colheita daquela história toda finalmente bateu no meu portão. Eu estava sentada na minha máquina de costura Singer, cerzindo a barra de uma saia, com o rádio de pilha sintonizado num programa de samba antigo. Ouvi o clique do cadeado. Levantei os olhos e vi, pelo vidro da janela, uma figura parada do lado de fora. Era a Camila. Mas não a Camila de 8 meses atrás. Desliguei a máquina, passei a mão no avental para tirar os fiapos de linha e fui até o quintal. Abri o portão devagar. A minha filha estava ali, sozinha. Vestia uma calça jeans desbotada, uma blusa de algodão simples e usava o cabelo preso num rabo de cavalo baixo. O rosto dela estava limpo, sem maquiagem, revelando umas olheiras de cansaço que só quem trabalha em pé o dia inteiro conhece. Nas mãos, ela segurava uma vasilha de plástico com tampa vermelha. "Oi, mãe, a senhora tá ocupada?" A voz dela saiu pequena, humilde, sem nenhum traço daquela arrogância anasalada que me quebrou ao meio no passado. "Para filho, a gente sempre arruma um tempo." "Entra, Camila," eu disse, dando espaço para ela passar. Caminhamos até a varanda. Ofereci a minha cadeira de balanço, mas ela preferiu sentar no banquinho de madeira encostado na parede. Fui até a cozinha, passei um café fresquinho no coador de pano, o cheiro forte invadindo a casa, e voltei com 2 xícaras fumegantes. Coloquei na mesinha de centro. Camila olhou para a casa. Olhou para a pintura nova, para o chão brilhando, para o meu semblante descansado. Ela parecia estar enxergando a mãe dela de verdade pela primeira vez na vida. "A casa tá linda, mãe. Tá com cheiro de paz," ela murmurou, apertando a vasilha de plástico no colo. "Paz é a única coisa que a gente não pode negociar na vida, minha filha. O resto a gente compra, conserta ou joga fora. Mas a paz da gente é sagrada." Ela assentiu com a cabeça, os olhos enchendo de lágrimas que ela lutou bravamente para não deixar cair. Camila estendeu a vasilha na minha direção. "Eu fiz um bolo. É de fubá. Não tá fofinho igual ao da senhora. O meu forno na kitnet é meio desregulado. Queima embaixo se não tomar cuidado. Mas eu fiz sozinha. Eu queria que a senhora provasse." Peguei a vasilha das mãos dela. Abri a tampa vermelha. O bolo estava lá, meio torto, com as bordas um pouco mais escuras do que o normal. Mas o cheiro de erva doce era inconfundível. Cortei um pedaço com a mão mesmo e coloquei na boca. Mastiguei devagar. A massa estava um pouco seca. O açúcar tinha passado um pouquinho do ponto. Mas, para mim, aquele era o doce mais saboroso do mundo. Era o gosto do amadurecimento. "Tá muito bom, Camila. Muito bom mesmo. Com um café quente, não tem coisa melhor," respondi, sorrindo com os olhos. Ela soltou um suspiro longo, os ombros caindo como se tivesse tirado um saco de cimento das costas. Bebeu um gole do café e ficou olhando para os próprios pés calçados num tênis de lona gasto. "A senhora tinha razão, mãe. Sobretudo," ela começou, a voz embargada. "Aquele dia na cozinha, o dia do prato empurrado. Eu penso naquilo quase toda noite antes de dormir. Eu lembro da risada que eu dei. E eu sinto tanto nojo de mim mesma que chega a revirar o estômago.
Fiquei em silêncio, deixando ela esvaziar o peito. Quem precisa pedir perdão tem que ter espaço para falar. A gente achava que a senhora era uma obrigação na nossa vida. O Beto dizia que estava fazendo um favor, deixando a senhora morar com a gente. Mas quando a senhora foi embora e levou o seu dinheiro, a sua limpeza, a sua comida, a gente viu quem era o peso de verdade. O Beto quebrou, mãe. O orgulho dele afundou a gente. Eu tô trabalhando de segunda a sábado no caixa do mercado. Chego em casa com as pernas latejando. Tenho que lavar a nossa roupa no tanque porque a gente teve que vender a máquina de lavar para pagar o aluguel atrasado da casa antiga. E toda vez que eu esfrego uma camisa dele no sabão em barra, minhas costas doem. E eu lembro da senhora. Eu lembro que a senhora fez isso por mim a vida inteira e eu nunca te disse um muito obrigada. As lágrimas finalmente venceram a barreira e escorreram pelo rosto dela. Eu levantei da minha cadeira, fui até o banquinho e sentei ao lado dela. Passei o braço pelos ombros da minha filha e puxei a cabeça dela para o meu ombro, do mesmo jeito que eu fazia quando ela esfolava o joelho brincando na rua. Filha, a vida cobra caro a mensalidade da escola da maturidade. Você casou com um homem que achava que o mundo devia beijar os pés dele porque ele pagava um boleto. E você embarcou na ilusão dele. Você esqueceu de onde veio. Esqueceu que foi o suor da panela de pressão da sua mãe que pagou os seus cadernos. Eu sei, mãe. Me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu não quero o seu dinheiro. Eu não quero que a senhora volte a morar lá. Eu só quero a minha mãe de volta. Eu sinto tanta saudade de sentar na mesa e conversar com a senhora. Eu alisei os cabelos dela, sentindo a textura áspera da falta de hidratação, mas sentindo, acima de tudo, a verdade no coração da minha menina. Você já está perdoada, Camila. O perdão eu te dei no dia em que saí daquele portão, porque o ódio adoece quem sente, e eu não tenho tempo para ficar doente. Mas a lição, essa você precisava aprender. Mãe não é empregada. Mulher velha não é estorvo. E respeito é o tempero mais caro que existe. Não se vende em feira nenhuma, a gente tem que cultivar dentro de casa. Ficamos ali, abraçadas na varanda da minha casa amarela, ouvindo o barulho dos passarinhos se recolhendo nas árvores da rua. A brisa do fim de tarde bateu no meu rosto, secando as poucas lágrimas que teimaram em sair dos meus olhos. E o Roberto? Perguntei, depois de um tempo. Camila levantou a cabeça, limpando o rosto com as costas das mãos. Tá mais manso, mais calado. Perdeu a pose depois que teve que andar a pé e levar marmita de arroz com ovo para o trabalho. Ele morre de vergonha da senhora. Sabe que fez a maior burrada da vida. Mas eu já avisei a ele. Se um dia ele levantar a voz para reclamar de um grão de feijão que eu cozinhar, ele que faça as malas e vá morar debaixo da ponte. Eu aprendi a me dar o valor, mãe. Aprendi com a senhora. Eu dei um sorriso largo. Um sorriso que iluminou a minha alma inteira. Aquilo era o meu legado. Muito mais do que a casa limpa. Muito mais do que os empadões de frango vendidos. Muito mais do que o dinheiro na minha carteira. O meu legado era ver a minha filha acordar do transe da submissão. Era saber que a corrente que prendia as mulheres da nossa família à beira de um fogão, engolindo o desaforo de macho ignorante, tinha sido quebrada ali, por mim. Eu não precisei fazer barraco. Não precisei quebrar os pratos na cabeça do meu genro. Eu usei a arma mais poderosa que uma mulher idosa brasileira pode ter, a retirada do meu cuidado. Eles achavam que o mundo girava em torno do salário mínimo dele. Descobriram que o mundo girava no compasso das minhas mãos calejadas. Camila ficou para o jantar. Eu fiz uma macarronada simples, com molho de tomate fresco e folhas de manjericão que colhi no quintal. Comemos juntas, conversamos sobre amenidades, rimos das histórias da dona Neuza e quando a noite caiu por completo, ela se despediu. Vem me visitar de novo, minha filha. A porta tá aberta, eu disse, dando um beijo na testa dela no portão. Eu venho, mãe. Domingo que vem eu trago outro bolo. Prometo que não deixo queimar dessa vez. Ela riu, um riso leve, sincero, que me aqueceu por dentro. Fiquei no portão vendo a Camila caminhar até o ponto de ônibus na esquina. A postura dela estava diferente. Ela não andava mais com a cabeça baixa. Andava com a firmeza de quem sabe o peso que carrega e o valor que tem. Tranquei o cadeado. Atravessei o meu quintal de cimento lavado, parei por um segundo e olhei para o céu estrelado da Baixada Fluminense.
Pensei em quantas mulheres da minha idade, neste Brasil imenso, estão presas em quartos de fundos, engolindo choro, achando que a vida acabou e que a única serventia que lhes resta é aguentar a humilhação de parente. O sistema ensina a gente a murchar. Ensina que cabelo branco é sinônimo de invisibilidade. Mas a mentira deles não se sustenta quando a gente lembra do nosso próprio poder. Entrei em casa. Fui até a cozinha. Lavei as 2 xícaras de café e os 2 pratos da macarronada. O silêncio da minha casa era uma sinfonia perfeita. Apaguei a luz da sala, deixei apenas a lâmpada amarela da varanda acesa e fui para o meu quarto descansar. Eu estava cansada, sim, mas era o cansaço bom de quem trabalhou para construir o próprio castelo. Deitei na minha cama, estiquei as pernas e sorri no escuro. O que é do homem, o bicho não come. E a dignidade de uma mulher, quando é resgatada do lixo, não há genro no mundo que consiga derrubar.